E nós já estamos no horário. E o Flávio, trabalhador da casa, que está há 3 meses ensaiando, tentando fazer esse preparo, conseguiu se preparar para hoje. Boa noite a todos. Vou falar que eu rezei muito aqui antes de fazer o preparo, então vocês vão entender por quê. É do capítulo 27 da obra Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Não desconsidereis o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se, assim também o espírito, que é a fonte de vitalização na matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorpora-o aos outros mecanismos naturais da tua existência e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Então acho que é bem propício, é bem atual, né? Enfim, desde dos tempos remotos, enfim, desde quando Cristo trouxe para a gente essa lição tão sábia, né, e profunda, que é o instrumento, que é a oração, né? A gente envolvido no dia a dia, nas nossas atribulações, nos nossos conflitos, ainda mais no dia de hoje, onde a gente tem muita coisa acontecendo, né, no mundo externo e as convulsões internas também, e a gente se esquece, como a gente não faz com os alimentos materiais, que a gente todo dia de manhã acorda, se alimenta, almoça, etc. Muitas vezes a gente se esquece de agradecer a Deus por ter conseguido acordar naquele dia, né? Por ter conseguido levantar, por ter conseguido beijar a pessoa que você ama ao seu lado. Então a gente não pode esquecer nunca de agradecer a Deus a oportunidade de a gente estar aqui nesse mundo, neste momento, passando essas dificuldades e desafios para o nosso aprendizado, e que é um instrumento poderosíssimo, né? Aquela oração de São Francisco é uma coisa assim, qualquer um que lê, toca fundo ao coração e a gente se sente emocionado, a gente começa a vibrar de forma diferente. Então a gente não pode esquecer nunca, não só de orar, mas também de vigiar, porque são 2 instrumentos muito fortes aí para ajudar a gente nesse mundo de tribulações aí. E aí é um hábito que eu tenho, né, nesse trânsito aí, a gente fala, pô, eu tô no trânsito, não tenho tempo, é muito atribulada a minha vida. A gente tá numa cidade linda, né, que é o Rio de Janeiro, né? A gente tem um mar maravilhoso ali, tem essas pedras, essa pedra da Gávea aqui na frente é um troço assim maravilhoso. Quer dizer, quem não tem a oportunidade de poder ver, né, de poder escutar o barulho do mar e agradecer a Deus, né, a oportunidade, né, a maior presença, o maior simbolismo da presença dele aqui entre nós, é essa beleza na natureza, a perfeição que nos cerca. Então acho que a gente tem muito a agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e jamais esquecer de orar e agradecer principalmente ao Mestre, que nos deu a oportunidade de estar aqui nesse momento. Obrigado a todos. Jesus, nosso Mestre amigo amorável, que nos acolhe nesta noite, porque aqui viemos, Senhor, para buscar a paz, sentir a paz que vem de Ti, para que ela adentre os nossos corações, pedindo a Ti, Mestre, que nos abençoe na noite de hoje. E a Ti, Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva o nosso amigo querido Marcelo Uchoa nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Bom, boa noite, muita paz a todos. Sempre uma alegria renovada a gente estar aqui. Na noite de hoje, como tema, a Iraci deixou a gente muito à vontade, então na noite de hoje o tema é um tema livre. E nós trouxemos um trabalho que nós fizemos há alguns anos atrás, mais especificamente num seminário que eu e minha esposa preparávamos para evangelizadores.
E esse seminário, ele trata do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente na macro temática, fora da caridade não há salvação. E dentro dessa macro temática, existe o primeiro subitem, na qual Jesus trabalha o exemplo de caridade através de uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, que todo bom evangelizador infanto-juvenil já utilizou nas suas aulas de evangelização. Parábola do semeador e muitas outras. Então existe um clichê associado a essa parábola, e como ela é muito utilizada, acaba sendo comum nós visitarmos a mesma coisa muitas vezes, e às vezes, as mais das vezes, descascamos a banana, jogamos a banana fora e comemos a casca. Isto é, a gente fica cercando os detalhes do assunto e o miolo, a nevralgia do tema, a gente acaba esquecendo. E aí, por esse motivo, a gente resolveu trazer essa parábola para trabalhá-la de uma forma um pouquinho diferente, sem nenhuma pretensão, mas trabalhar o conteúdo, esse conteúdo ele é único, mas dentro de uma abordagem que a gente vai considerar um pouquinho diferenciada, para que não visitemos terreno comum e 8 horas da noite, aí todo mundo passe a concordar com o que eu estou falando, né? Fica aquela coisa desinteressada, xoxa, né? Eu costumo dizer que a gente trabalha técnica de oratória, né? Eu fiz isso na adolescência. E existem aqueles de nós que temos voz de compressor de ar-condicionado, que eu chamo, né? Compressor de ar-condicionado tem aquela voz assim, tã. Aí a pessoa trabalhou o dia inteiro, aquela voz assim, tã. Aí ela vai concordando com tudo, né? Ou então ela desdobra, né? Porque daí ela assimila melhor, né? Então tem aquela técnica que a gente modula a voz, porque Jesus, aí a pessoa acorda, meu Deus, cadê ele, né? Chegou, né? Então, para que nós não fiquemos assim, nessa voz de compressor de ar-condicionado, porque muito embora o tema seja um tema reflexivo, ele é igualmente divertido, desafiador e sobretudo, em sendo uma mensagem de Jesus, ele é igualmente rebuscado. Tá? Jana, eu vou ver se eu consigo me entender com esse dispositivo aqui, tá? Vamos lá. Assim olha, tem o laser point. Bom, a parábola do bom samaritano trabalha vários aspectos. Vamos começar pelo primeiro. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Vou me aproximar aqui. Ele descia. O verbo aqui é o verbo descer. Tudo bem? E ele descia da onde? De Jerusalém para... Bom, se ele descia de Jerusalém para Jericó, Jerusalém estava numa condição geograficamente o quê? Superior. Ele descia. Se ele descia, então Jerusalém estava geograficamente numa posição acima. E Jericó? Abaixo. Tudo bem? Agora, à época, e inclusive até hoje, a cidade de Jerusalém... Vamos lá, que eu vou me entender com esse aqui. A cidade de Jerusalém, ela representa o que para os judeus? Centro do mundo. Quem dá mais? Cidade da paz. Só tem um espírito soprando aqui, nós somos muitos. Não tem certo e errado não, tá? Fiquem à vontade. O que é que representava à época a cidade de Jerusalém? Cidade religiosa. Todos acertamos. Não vai cair no Enem, tá? Na minha época não tinha Enem, então tá tudo certo. Bom, era uma cidade considerada uma cidade religiosa, porque muitos templos do judaísmo primitivo estavam ali, como muitos até hoje estão configurados. A cidade de Jerusalém, então,
era uma cidade religiosa. Ele descia dessa cidade e ia para uma outra, chamada de Jericó. Essa cidade de Jericó, qual era a característica dela? Olha, comercial. Era uma cidade comercial. Olha que interessante a analogia, já de cara, né? Então ele saía de uma situação religiosamente falando, ia para uma outra materialmente falando. Podemos fazer essa analogia? Podemos, não podemos? E olha que interessante, a abstração feita a essas características, esse movimento de sair de uma cidade religiosa para uma cidade comercial, significa descer. Isso não está escrito na parábola, mas está escrito. Se a gente ler, não, acabou. Você perde a informação. Vamos ler, vamos degustar com paciência a informação. Então, o verbo descer, ele está associado a duas cidades que, curiosamente, eu vou colocar essa palavra curiosamente entre aspas, há quem diga assim que a gente não faz expressãozinha para vírgula, né? Não, mas é porque vírgula faz a pausa, né? Não tem como fazer pausa com aspas, né? Então, curiosamente, o verbo descer está associado a uma cidade que representa o aspecto religioso e uma outra que representa um aspecto comercial. E esse homem fazia esse movimento de descer. Quer dizer, eu não comecei nem o primeiro parágrafo e já tenho uma série de informações sobre esse homem. Mas Jesus continua. Ele, nesse movimento de descer para uma cidade comercial, ele caiu em poder de ladrões. Bom, se ele estava indo para uma cidade comercial e caiu em poder de ladrões, o que é que a gente pode deduzir? Que ele, esse homem, possuía algo que interessava a esses ladrões. Tá certo? É uma dedução. Ele estava saindo de uma condição para outra, estava se dirigindo a uma cidade onde as pessoas faziam escambo, compra, venda, né? E estava indo para uma cidade comercial. Esse movimento atraiu determinados ladrões. Ele caiu em poder de ladrões. E para que não restasse dúvida, que o despojaram, isto é, tiraram os pertences dele. Bom, então ele possuía pertences. Se na primeira parte do enunciado não ficou claro, aqui já ficou. Que o despojaram, isto é, retirou pertences que ele então carregava, indo para uma cidade comercial. Estava cheio de coisas materiais. Tudo bem? Bom, além de despojar, cobriram de ferimentos. Quer dizer, rolou um fight aí, né? Rolou um fight entre o homem e os ladrões. Não foi aquela coisa assim, não, fica aqui, toma, que é seu, não. Porque os ladrões, e se são ladrões, obviamente, são mais do que um. Mais do que um, brigando, batendo, porque esse homem foi coberto de ferimentos. E para que não restasse dúvidas sobre esse fight, sobre essa luta, sobre esse entrave entre os ladrões e esse homem, o que é que aconteceu? Cobriram esse homem de ferimentos, quer dizer, bateram nele e se foram, deixando-o semi-morto. Quer dizer, a briga foi intensa. Simplesmente não levaram os pertences materiais daquele homem. Bateram nele ao ponto de deixá-lo semi-morto, para que não restasse dúvida de que aconteceu uma briga. Então, Jesus faz questão de deixar claro que o homem foi deixado semi-morto, para que na apreensão dessa parábola
ficássemos com a conclusão de que na abordagem desses ladrões houve uma briga, esse homem se machucou ao ponto de ter considerado semi-morto. Tudo bem? Isso é o que está escrito só nesse pedacinho aqui da parábola. Tá certo? Mas o que acontece? Aí aqui a parábola começa a ficar quente. Aqui ela começa a ficar quente. Porque ela entra no nosso cotidiano. No nosso dia a dia. Jesus evoca personagens que estão na razão direta das nossas reflexões no cotidiano. Não sejamos ingênuos. Jesus não escolheu esses personagens que estão na parábola por acaso, à toa, a esmo. Não. Ainda mais em se tratando do governador do planeta Terra. Quando foi perquirido sobre um símbolo que caracteriza o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo nas anotações de Lucas e de Mateus, Jesus apresenta a parábola do bom samaritano como um exemplo de caridade. Então ele evoca personagens para compor esse exemplo que estão na razão direta da seriedade do tema. E o primeiro personagem que aparece nessa história, depois dos ladrões, foi esse aqui. Quem é esse personagem? Aconteceu em seguida que um sacerdote. O que era o sacerdote na época? Era uma classe de judeu primitivo que dá para a gente comparar assim com, eu vou pedir perdão e licença para Iraci, dá para comparar com o presidente da casa espírita. E para que eu não fique fora dessa, dá para comparar com palestrante. Dá para comparar com a diretoria do centro. É o sacerdote. É aquele que é responsável pelo templo estabelecido, pela construção física que agrega a egrege, a comunhão de fiéis. O sacerdote é o responsável por essa comunhão. É ele que organiza a bagunça. É ele quem diz quem vai para a direita, quem vai para a esquerda, que promove o cumprimento das regras perante essa sociedade. Esse é o sacerdote. Esse, curiosamente, é o primeiro personagem que Jesus evoca para exemplificar questões associadas à caridade. Então não está ali à toa. Esse sacerdote, porque daí Jesus diz assim, aconteceu que em seguida, então significa dizer que não se passou muito tempo. Porque as parábolas de Jesus, a gente tem que degustar com cuidado, com carinho, com atenção. Não é lei passar batido. Esse é o parco exercício que nós buscamos na noite de hoje. Pegar uma parábola muito conhecida, muito trabalhada, e buscar observá-la sob um prisma que as mais das vezes a gente não observa. E aí Jesus, então, coloca para nós, aconteceu que em seguida, isto é, não durou muito tempo. Não durou muito tempo entre o momento em que os ladrões abordaram aquele homem, saquearam-no, deixaram aquele homem semi-morto, e em seguida, Jesus faz questão de dizer que passou quem? Um sacerdote. Passou o Marcelo Shoa lá, de mãos dadas com a Iraci. Passávamos nós, aqueles, né, que tomam conta das regras. Hoje a gente tem uma expressão talvez um pouco mais dura e igualmente reflexiva sobre esse aspecto. Somos os policiais do Evangelho. Acho que não é com a gente, não. Os policiais do Evangelho são aqueles que tomam conta da vida dos outros,
que usam as informações e o conhecimento espírita para os outros e esquecem de acendê-la em si mesmo. Muitos de nós, utilizamos o conhecimento, e é tão interessante observar isso, porque daí a gente está participando, né, meu amor? A gente está numa palestra do Divaldo, lá na Paraíba, e de repente a gente percebe alguém cutucando o companheiro, olha lá, olha, é para você, ó. Ou então, nossa, minha mãe tinha que estar aqui para ouvir isso. Quer dizer, é sempre o outro a informação, nunca é para a gente. Mas é você que está ali, mas é o outro que tem que ouvir. Então é curioso isso, né? É bem interessante, porque somos nós que estamos naquela posição, naquele momento, ouvindo aquela abordagem, aquela proposição, mas aquela proposição não serve para nós, ela serve para o outro que não está ali. É muito curioso. Esse é o sacerdote. É aquele que sabe tudo para apontar defeitos dos outros, que usa o cumprimento das leis não em benefício de acender a sua própria luz, mas para policiar a vida das outras pessoas. É uma visão, não preciso nem mencionar, altamente equivocada em cima dos propósitos. Porque o nosso objetivo de vida é a nossa ascensão moral. Ninguém veio aqui para construir creche, orfanato, se fizer muito bem. Mas a tese de Jesus é bem clara, de que vale salvar ao mundo e perder a alma. Isto é, perder-se a si mesmo. Então, o personagem do sacerdote, eu estou no primeiro, hein? A parábola trabalha 3. A Iraci falou que hoje era até meia-noite, então está tudo certo. O sacerdote é a representação dessa criatura que tem o conhecimento, que tem a informação, que lida com as leis, no caso do sacerdote, do judaísmo primitivo. Mas vamos observar o que é que Jesus destaca na parábola em se tratando dessa criatura. Ele menciona que esse sacerdote, olha que interessante, o verbo descer aparecendo pela segunda vez. Deve ser por acaso, né? Deve ser por acaso que o governador do planeta Terra usou o mesmo verbo mais de uma vez na mesma parábola. E faz questão de dizer que esse sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, não foi por um caminho diferente, faz questão de dizer, classifica o homem como um sacerdote. Faz questão de mencionar que esse homem desce pelo mesmo caminho e faz questão de dizer que igualmente desce. Isto é, sai de uma condição ou região onde a religiosidade estava ali posta e desce, se é pelo mesmo caminho, na mesma direção e sentido, estamos por deduzir que saía igualmente de Jerusalém para Jericó. Isso está escrito na parábola? Mas está escrito. Está escrito ali. Mas a gente lê rapidinho e não depreende a informação. Mas não fica só aí. Além de ter passado pelo mesmo caminho, Jesus foi enfático. Porque eles podem ficar na dúvida, né? Não é que de repente eles não de fato depreenderam que o homem percebeu, que o sacerdote percebeu aquele homem semi-morto. E aí o que Jesus na parábola anota? Ele anota o seguinte, ouviu. Faz questão de mencionar que o sacerdote viu aquele homem. E o que aconteceu? E passou adiante. Quer dizer, não deu nem pelota. Nós costumamos brincar e dizer que o antônimo, isto é, o contrário de amor, não é ódio. Porque o ódio, segundo a análise muito assertiva da veneranda Joana de Ângeles, o ódio é o amor que adoeceu. Então existe uma ligação ali. Existe um vínculo. Então, por esse motivo, a gente costuma dizer, nessa proposta reflexiva, que o antônimo de amor, isto é, o contrário do amor, não é o ódio.
é a indiferença. É a capacidade ou a incapacidade que muitos de nós cultivamos de ver uma pessoa na sarjeta passar ao largo e não está nem aí para ela. Isso é muito pior do que o ódio. Porque o ódio é esse sentimento que você pode repolarizar. É só uma mudança de perspectiva. É como Saulo que virou Paulo. Fez um salto quântico no seu processo evolutivo, porque a energia potencial da transformação ele já a cultiva. Costumamos observar na comunidade espírita muitas pessoas criticando aquelas que ficam, tecendo roupas para o período momesco nas atividades do carnaval. A dedicação, o desempenho, eu fico me imaginando, é só uma questão de canalização. Imagina aquele desempenho, aquela dedicação para o bem. Porque o desempenho e a dedicação a criatura já está construindo. Agora, a canalização desse desempenho, aí vai depender, então, dessa energia propulsora. Mas o dínamo a criatura já constrói. Dentro de um coletivo, lendo aqueles romances que a gente olha, se espremer não sai nada, como uma laranja, não sai uma gota de conteúdo. Mas está lendo. Se interessa pela leitura. Imaginemos aquela criatura canalizando seu hábito de leitura para coisas nobres, úteis, boas, isto é, leituras que modifiquem a sua postura perante a vida. É só uma questão de canalização de uma energia potencial que ela já constrói para si. Nesse caso especificamente, a representação do sacerdote é a representação desse que, em tese, possui essa energia potencial já canalizada. Mas Jesus faz questão de dizer que esse homem o viu e passou adiante. Bom, depois, Jesus traz um outro personagem para essa parábola, para essa história. Ele traz o personagem do judeu primitivo da tribo de Levi, de um levita. O levita, eu vou brincar ali com a Janaína, o levita é a Janaína. Chega cedo, arruma tudo, é o pessoal que alguém colocou o copo d'água aqui, alguém preparou o ambiente, alguém ligou o ar-condicionado, ligou as luzes, alguém visitou os aposentos sanitários e os manteve em ordem para o nosso uso. Esse é o levita. É aquele que organiza o templo. É aquele que organiza todas as coisas. E aí Jesus, não por acaso, evoca esse personagem na exemplificação do modelo de caridade. Traz aqueles de nós que frequentamos a instituição. Item 28 do capítulo 3º do Livro dos Médiuns. Aqueles de nós que enxergamos, aliás, parte 2ª desse item 28, enxergamos muito mais do que simplesmente o fenômeno. Não, a gente assiste às reuniões, a gente viu aqui que a Iraci colocou uma quantidade enorme, É uma casa que pulsa estudo. Então a pessoa escolhe 1, 2, 3 atividades para pulsar junto com a casa, para estudar, para se instruir. A instrução é um alimento que se transforma numa energia dentro do corpo, na qual a gente consegue se movimentar. Produzir esse movimento de discernimento diante das coisas. Então a pessoa vem para cá, se torna um levita. Isto é, participa das atividades de uma instituição espírita. Mas o que é que Jesus traz sobre essa figura do levita? Ele diz que esse levita, que também veio àquele lugar, deve ser por acaso, Que assim como o outro judeu primitivo, o sacerdote, que passava por ali, no caso do levita, desse judeu da tribo de Levi, daí o nome, Jesus faz questão de dizer, inclusive coloca também, que também veio àquele lugar, passou pelo mesmo ponto, e igualmente da proposição anterior,
para que ficasse claro para nossa compreensão de que aquele homem ladeou, isto é, que o levita ladeou o semi-morto em sua jornada, ele diz o seguinte: tendo observado. Quer dizer, não é que ele passou pela... mas aí vai ver que ele não viu, né? Não. Assim como o sacerdote, Jesus faz questão de mencionar na parábola que o frequentador da casa espírita, na metáfora que a gente está estabelecendo, como uma derivada dessa parábola, como um representante da tribo de Levi, o espírita do século 21, e não precisa ser só espírita, não. Porque meus discípulos, tese de Jesus, serão reconhecidos por muito se amarem. Não é por muitos serem espíritas, por muitos serem católicos, por muitos serem protestantes. Não, não, não. Eu já disse isso, inclusive, aqui mais de uma vez. Questão 982 do Livro dos Espíritos. Quem achar pode anotar e pesquisa em casa depois. Lá Kardec pergunta, né? Será necessário professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Ligando a tecla SAP dessa pergunta é o seguinte: quem é que se dá bem no mundo espiritual? Essa é a tecla SAP da pergunta. Quem é que se dá bem? É o espírita? Quer dizer, a pergunta suscita que é o espírita, né? Acreditemos na vida depois da morte. Será necessário que a gente precise acreditar nos espíritos, estudar, participar desse monte de curso da casa espírita, se tornar um levita de verdade? Não, eu estou ali segunda, tem sopa, eu estou ali terça, tem desobsessão, eu estou ali quarta, tem reunião pública, eu estou ali quinta, tem a obra do berço, eu estou ali sexta, tem a obra de Nossa Senhora não sei das quantas, eu estou ali sábado, tem isso, eu estou domingo, não, domingo eu vou porque o domingo é a costurinha, né? Floresça onde Deus te plantou. Não estamos aqui fazendo alusão ao descompromisso das atividades da casa espírita, mas as mais das vezes pode se tornar uma fuga. Porque se eu tenho um problema dentro de casa, eu às vezes fujo do meu problema e fico... Porque na casa espírita é uma delícia, né? Esse ambiente, eu venho para cá, todo mundo me abraça, todo mundo, né, me quer bem. Agora, pergunta para minha mulher, para minha mãe, para o meu filho, isto é, para minha família, quem é o Marcelo Shoa? Lá eles me conhecem no detalhe, eles sabem como eu sou. Então aqui é uma maravilha ser levita. Agora, a proposta não é essa. A proposta é amarmos-nos uns aos outros. Por isso que a 982 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem para Kardec, né? Será necessário professemos o espiritismo? Ele disse que seria um absurdo. Porque nem todos são espíritas. Só o bem assegura a sorte futura. E aí entenda-se por sorte, condição, né? Na tradução de Guilhão Ribeiro para a língua portuguesa. Na parte segunda do Livro dos Espíritos tem uma questão que trata assim, sorte das crianças depois da morte, quer dizer, a condição. Como é que elas ficam? Como é que elas se encontram no mundo espiritual? Em que condição elas ficam? Então a palavra sorte é nesse sentido, a condição. Qual que é a condição que nós nos encontraremos no mundo espiritual? Essa condição, segundo os espíritos, né, corroborando uma análise de 2000 anos cuja tese é de Jesus, é só o amor, é só o bem, é só a inclinação, a propensão para o bem. Então a religião, ela representa um lastro por sobre o qual eu amplio as minhas percepções. Mas ninguém está dizendo que a ampliação dessa percepção é o que determina a nossa felicidade no mundo espiritual. O que determina, ela influencia, é diferente. Agora, o que determina é o que a gente faz dessa percepção. É isso que faz a diferença. Por isso que Jesus traz o levita, como alguém que participa da casa espírita, como espírita, como religioso do século XXI, evoca essa figura muito igualmente respeitada entre os judeus primitivos, associando-a a essa reflexão sobre o exemplo de caridade. E aí o que acontece? Jesus mostra que esse levita, tendo-o observado, faz questão de dizer que viu, que o levita viu o homem naquela condição. E o que acontece? O que o levita faz? Passou
igualmente, do mesmo jeito que o sacerdote, isto é, adotou o mesmo comportamento. Gente, eu estou na metade da parábola. Eu estou na metade da parábola ainda. E olha a quantidade, a riqueza de informações. Eu estava no carro ouvindo um podcast que o Haroldo gravou com a irmã Aila, que fez mestrado em cima da epístola de Paulo à comunidade dos hebreus. Eu disse, gente, eu não sei nada de evangelho. Eu não sei nada. Porque a quantidade de informação que surgiu dali, eles pegam uma palavra e ficam 40 minutos falando sobre aquela palavra dentro daquele contexto daquela passagem. E a gente passa batido. Por isso que na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca para nós, para designar coisas novas, são necessários termos novos. Porque a palavra traz o signo, traz o significante que adorna o nosso significado. Então, se eu uso uma mesma palavra para demonstrar duas coisas, eu produzo um equívoco. Porque é uma palavra com mais de um significado. Isso cria um ruído no processo da comunicação. Então, se aquilo é novo, e eu então crio uma palavra nova para expressar aquele termo novo, eu o associo na razão direta de sua terminologia. Por isso que a série psicológica, essa é uma, vamos dizer assim, uma tese minha, né? Por isso que na série psicológica de Joana de Ângeles, alguns de nós dissemos assim, nossa, mas é rebuscado demais, né? Porque usa um monte de palavras difíceis. Na verdade, usa um monte de palavras que ainda não sofreram viciação pelo uso. Que ainda não foram deformadas pelo nosso vício de linguagem. Então, como Joana, assim como muitos espíritos de escola, buscam trazer a mensagem para nós conforme a fonte, conforme a origem, se eu uso uma palavra denotativa, isto é, que tenha um significado muito próprio, a chance de assertividade aumenta. Agora, se ela é conotativa, se ela depende... na minha faculdade, o que já faz algum tempo, eu estudei um livro de Lages e Guimarães, né? Algoritmos e estruturas de dados. E nesse livro, tinha um capítulo que tratava sobre essas estruturas sintáticas e semânticas. E aí o livro traz um exemplo bem interessante. Ele diz assim, vendem-se frangos abatidos. O que é um frango abatido? É um frango morto ou é um frango deprimido? Porque pode ser o frango tá triste, né? Aí eu vendo ele porque ele tá triste, o frango tá ali deprimido, tá abatido. Então a palavra abatido, ela representa nesse contexto, ela dá para nós nesse contexto mais de uma interpretação. Imagina, isso no Evangelho já cria uma polêmica, né? Tem um monte de gente brigando aí por religião por conta disso, né? Não, porque a minha é a mais correta, a minha. Por isso que logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem a lucidez moral de nos dizer que de todas as questões relacionadas à vida de Jesus, há muitas controvérsias, mas a espinha dorsal, que é o aspecto moral, essa não tem controvérsia nenhuma. E é nessa que o Espiritismo trabalha. Que são as consequências morais decorrentes do entendimento desse ensinamento. É isso que o Espiritismo trabalha. Porque o conceito, se ele vem recheado de conotações, cada um interpreta segundo a sua natureza pessoal e não segundo a fonte. Por isso que Joana de Ângeles, assim como muitos outros espíritos, usam palavras que não sofreram modificação, deformação pelo uso. Então a gente vai lá no dicionário, pega a informação do ponto de vista até etimológico, isto é, segundo a origem daquela palavra, e nesse movimento a gente então depreende a informação conforme o espírito quer passar, e não segundo o nosso parco juízo de valor. Tudo bem? Já recebi aqui uma plaquinha de 10 minutos. Bom,
porque daí são 3, a gente está no segundo, né? Vá lá Deus, quanto tempo não vai levar, né? Vamos que vamos. Esse levita, esse homem que faz parte do movimento religioso, somos nós nos dias de hoje. Encontramos alguém necessitado e no movimento que é o antônimo, isto é, o contrário do amor, nós passamos ao largo. E ele diz, passou igualmente adiante. Mas são as conjunções adversativas para quem gosta de língua portuguesa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e Emmanuel tem uma maravilhosa que é debalde. Mas é debalde junto, porque senão fica aquele balde de jogar água, tá? Na hora de escrever, bota debalde junto. Debalde é chique demais, né? Debalde é uma conjunção adversativa. Mas um samaritano que viajava. O que é o samaritano, gente? O homem das Samarias, que também é uma classe de judeu primitivo, é o gonçalense, né, amor? Somos nós, lá de São Gonçalo, né? É o suburbano, é aquele que vive, é o nômade, que vive no deserto, não é aquele que mora na Barra da Tijuca, né? Que mora perto do mar, que acorda de manhã e vai dar uma corridinha assim, perto do mar, né? Ou então que mora em Copacabana, né? Ou não, o levita, o samaritano aqui é o suburbano. É aquela pessoa que você não dá pelota para ela. Esse, Jesus evoca. Pelo amor de Deus, gente, é uma analogia. Pelo amor de Deus. Nossa, você desce? Não, em momento, imagina, falar de Maricá, então eu fecho com chave de ouro, né? O WhatsApp que eu diga, né? Porque, nossa, isso soou assim, foi como uma pólvora, né? Acho que por mais 2 encarnações, eu acho que vai chegar um espírito do lado dele, eu sou de Maricá, hein? Ai, meu Deus, eu me arrependo, né? Mas esse samaritano, que não usava lancha e não era de Maricá, tá certo? Esse homem das Samarias, isto é, a importância da analogia, quem entendeu o contexto, que era uma pessoa comum, que não era um sacerdote, não era um levita, era um samaritano, era um homem do deserto, era um transeunte, um viajante, um cigano. Tá? É esse homem que Jesus evoca como o terceiro personagem dessa demonstração de caridade. Olha que interessante. Quais são as anotações que Jesus promove a respeito desse homem? Ele diz, um samaritano. Gente, isso daqui é um artigo indefinido. O homem é aquele homem. Um homem é qualquer um. O que não quer dizer um qualquer. Existe uma diferença entre adjetivar um substantivo e substantivar um adjetivo. São coisas diferentes. Tá certo? Bom, esse homem das Samarias que viajava chegando ao lugar onde jazia aquele homem. Quer dizer, faz questão de dizer, assim como o sacerdote, assim como o levita, que o samaritano visitou exatamente o mesmo trecho onde estava aquele homem, semi-morto, moribundo. E olha o que acontece. O que Jesus faz questão de dizer? Igualmente, e tendo-o visto. Será que foi por acaso? Porque ele faz questão de dizer que o sacerdote viu e não fez nada. Faz questão de dizer que o levita viu e também não fez nada. E aí na parábola, quando ele traz o homem das Samarias, quando ele traz o samaritano, ele de novo coloca na proposição da parábola, e tendo-o visto, faz questão de dizer que assim como o sacerdote, o samaritano, e o levita, o samaritano igualmente viu. E olha o que ele propõe. Tendo-o visto, foi tocado de compaixão, fez esse movimento de indulgência, de se colocar no lugar do outro.
Esse é o primeiro movimento de um trabalho de caridade. Não é criticar, mas você devia estar trabalhando, você devia estar fazendo isso. Esse julgamento, é óbvio que quando nós trabalhamos questões de assistência e promoção social, a pessoa chega perto de você. Você está fazendo um lanche. Vou dar um exemplo prático porque fica melhor de tangibilizar, não é? E aquela pessoa, ela se enxerga na sociedade como um marginal, isto é, à margem. Ela se aproxima de você algo fétida, maltrapilha, e você faz esse jogo de corpo assim, ó, dá as costas para a pessoa. Esse é um movimento contrário ao movimento de compaixão. Ah, mas eu tenho medo. Será? Será que eu realmente me importo com as pessoas? Como é que é o meu movimento diante dos outros? Quando eu chamo um garçom e peço um prato de comida, como é que é a minha relação com ele? Quando eu estou numa quitanda, numa venda, e eu peço frutas, legumes, e alguém me atende, como é que é a minha relação com aquela pessoa? É uma relação de respeito? Sobretudo, uma relação de igualdade. Igualdade. Porque a nossa condição socioeconômica não determina, em sobremaneira, a nossa condição moral. Não determina. Mas a gente, no cotidiano, a gente se dá conta disso? A gente presta atenção nisso? Que as pessoas, eu estou dando exemplos de atividades de servidão, porque geralmente é onde mais projetamos o ego, sobre as pessoas que de alguma forma naquele momento estão para nos servir. Eu me sinto como um rei com R minúsculas, ou até com R maiúsculas. Tem gente que acha, né, que é a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que tudo que toca brilha, a pessoa acha que é fantástica, que é maravilhosa, que é lindo, que é linda, e projeta isso. Como é que é a nossa relação com o outro? É de fato tocada de compaixão? Sim, porque de todo esse texto que nós lemos até agora, esse é o momento em que Jesus começa a dar os sinais do que representa a verdadeira caridade. Agora começou a palestra. Agora Jesus começa a dizer para nós o que é a caridade. É ver o homem e ser tocado de compaixão. E o que é isso do ponto de vista prático? Aproximou-se dele. Nada de falar com as pessoas, tudo bom? Mas você quer o quê? Aproximar-se das pessoas. Com a aquiescência delas, obviamente, tocá-las, abraçá-las, olhar no olho, dizer palavras de carinho, de ânimo, de otimismo. Esse é o pródromo do movimento de caridade. A primeira delas é a aproximação. Ninguém faz caridade Wi-Fi. Vou ajudar o outro, vou postar no Face. Não existe isso. A gente ajuda as pessoas estando próximos. A ajuda é uma relação. Aliás, a vida em sociedade é uma vida que pressupõe essa engrenagem. Divaldo tem uma metáfora linda sobre esse aspecto. Ele diz assim, que existem pessoas à nossa frente e nós esticamos a mão e elas nos puxam. E nós esticamos as mãos e puxamos aqueles que estão à nossa retaguarda. E esse é o movimento. É um movimento em conjunto. Porque nesse processo, todos nós temos acessos e decessos de virtuoses. Nos complementamos. É o modelo, a metáfora, a sugestão augusta e assertiva do professor doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Um feixe de varas, que é difícil quebrar. Agora, um graveto quebra fácil. Eu sou um graveto. O que eu sou? Agora, com um conjunto de pessoas, o meu nível de assertividade aumenta.
Mesmo uma atividade como essa, uma palestra de 40 a 45 minutos, quantas pessoas nessa instituição não trabalharam para que eu chegasse aqui agora em 40 minutos e fizesse uma palestra? Porque não sou eu só. Tem um mundo, um planeta de pessoas girando ao meu redor, ao nosso redor, para que nós possamos usufruir das benesses. Então pode dizer, eu fui lá e fiz a palestra, que fez nada. Às vezes você prepara uma coisa, o mentor ou a mentora espiritual da casa intui a outra completamente diferente. Fica, nossa, falei aquilo, nem estudei direito aquilo, mas falei aquilo. Lembrei do trecho do livro, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que vos imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. A gente faz a nossa parte. E o samaritano fez. Aproximou-se dele. E fez o quê? Depois desse movimento de aproximação. O que ele fez? Olha, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas. Quer dizer, usou o recurso que ele tinha. E pensou, as pensou, cuidou das feridas. O homem estava semi-morto, estava ferido. Como a gente colocou anteriormente, teve um fight lá. Depois, isso aqui é muito interessante. Depois, pondo-o no seu cavalo, bom. Então, o homem, quando chegou, o samaritano, ele chegou aonde? Montado num cavalo. Então, ele olhou o homem como, gente? De cima. Mas se ele se aproximou, o que ele teve que fazer? Descer do cavalo. Realizar um trabalho de caridade é descer do pseudo pedestal onde nos encontramos. Paulo de Tarso tem uma frase que é muito significativa dentro desse contexto. Ele diz assim: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Isto é, ele não era, ele se fez. Então, descer é fazer esse movimento de estabelecer um processo de igualdade. Porque, de fato, perante Deus, somos todos iguais. Então, quer ajudar alguém? Desce do cavalo. Desce da sua prepotência, da sua arrogância, da sua pseudo-sabedoria. Sim, porque a sabedoria, ela traduz halos de humildade. Porque o sábio descobre o quanto ele precisa aprender. Então ele faz esse movimento de introjetar-se, de refletir mais, de pensar mais e de falar menos. Esse é o movimento de sabedoria. Um homem sábio, as mais das vezes, não fala muito. Aliás, são anotações profundas. Tem uma história infantil que conta um menino de 7 anos de idade que todas as vezes que a família era visitada, aquele papelzinho obsessivo dos 5 minutos já acabou, né? O papelzinho, mas esse já foi até, né? Já foi. Então já estamos acabando. Era o Pedrinho. Todas as vezes que a família era visitada, o Pedrinho aparecia na sala, sentava por entre a visita, levantava, saía, derrubava um móvel, ia, voltava. A visita ia embora, Pedrinho se despedia do cômodo. Família muito visitada, os pais recebiam visita, estava lá o Pedrinho de novo. E sentava no colo de um, sentava no colo de outro, 6, 7 anos de idade o menino. No 220, como eu costumo dizer. A mãe dividiu o assunto com o pai dela, o avô da criança, e disse assim, e narrou a história. O avô disse assim, bom, quando vocês forem visitados, vocês são muito visitados, eu vou ter com o Pedrinho. E de fato foi o que aconteceu. Quando a família foi visitada, o avô, que percebeu que o Pedrinho já chegava no cômodo, na sala, já sentava, né? Meu neto, venha cá. E a criança, né, de 7 anos de idade, se sentiu algo assim, né, perquirida, levou-a para os fundos da casa. E os fundos da casa, o quintal, era bem curioso, porque o final do quintal tinha uma ribanceira. O final da ribanceira possuía árvores perfiladas, uma ao lado da outra, cuja copa dessas árvores escondia uma estrada ao fundo. E o avô perguntou para a criança, meu neto, o que você ouve? A criança se sentiu desafiada. Ah, vovô, eu ouço uma carroça. Ah, muito bem.
E essa carroça, ela está cheia ou está vazia? Aí a criança apurou um pouco mais os ouvidos e disse assim, bom, vovô, pelo barulho que ela está fazendo, ela só pode estar vazia. E o avô arrematou. Pois bem, assim são as pessoas. Quanto mais barulho fazem, menos possuem por dentro. As virtudes são silenciosas. Aqui a primeira mensagem do trabalho de promoção e assistência social. Esse homem, o levita, o samaritano, o levita passou embora, né? Ele levou o homem para uma hospedaria e cuidou dele. Agora, olha que interessante. No dia seguinte, quer dizer, se levou para uma hospedaria e cuidou dele, e no dia seguinte, então ele passou a noite com aquele homem. É isso que está escrito na parábola. Ele passou a noite com um homem que ele nunca viu na vida dele. Passou a caminhar no chão e colocou o homem semi-morto no seu próprio cavalo, como se fosse a gente com carro hoje, né? Não, não entra aí não. Não vou botar essa cadeira de roda na minha mala não, que vai sujar tudo. E não é uma analogia fantasiosa. No dia seguinte, tirou 2 denários, quer dizer, o espírita parece que tem escorpião no bolso, né? A pessoa não gasta nada. Ela não diz que é sovina, não, ela é econômica. Econômica, né? Tirou 2 denários e disse, né? Trata muito bem deste homem. E tudo, gente, olha só, tudo que despenderes, quer dizer, que gastares, que necessitares a mais, eu te pagarei quando regressar. Eu não vou meter o pé, eu não vou embora não. Eu vou deixar ele aqui, eu passei a noite com ele, eu recolhi ele do caminho, eu dei os primeiros socorros, porque eu deitei vinho nas feridas dele, eu trouxe ele para cá, para a hospedaria, eu tirei o dinheiro do meu bolso, estou te dando 2 denários, vou viajar para atender meu compromisso, vou voltar para cá e vou te pagar em cima de tudo aquilo que esse homem que eu nunca vi na minha vida vai precisar. É esse o exemplo que Jesus dá. Bom, aí Jesus faz a pergunta magna, né? A pergunta magna. É porque a gente vai precisar encerrar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo? Qual desses 3? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? Aí o doutor da lei, que é quem faz a pergunta para Jesus, querendo parecer ser sábio. Ah, Senhor, qual é o meu próximo, né? Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, eu sou doutor da lei, mas quem é o meu próximo, né? Sabe aquelas pessoas que fazem a pergunta e aí fica meia hora fazendo a pergunta para mostrar mais que sabe do que exatamente que tem dúvida? Esse é o personagem que pergunta para Jesus. Aí o doutor respondeu para Jesus, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Isto é, usa de misericórdia para com o teu próximo. Hoje, os dias de hoje, o século 21, pede de nós esse sentimento de misericórdia. Misericórdia com o Brasil, misericórdia com o próximo, misericórdia com os nossos governantes. Eu tenho uma tese. Se eu pego uma amostra do meu sangue, uma porção de miligrama por decilitro, e levo para um laboratório de análises clínicas, lá o laboratório vai conseguir dizer toda a minha saúde. Será que os nossos governantes não representam a porção de miligrama por decilitro da nossa sociedade? Sim, porque num país democrático nós votamos, nós os colocamos ali. É nossa responsabilidade. Quando a gente transfere para o outro uma responsabilidade social que a nós nos pertence, é um objeto significativo, muito significativo de reflexão. O que a gente faz? Será que nós usamos de misericórdia primeiro para conosco? Construir em si esse sentimento, porque a gente só dá o que tem. Como é que eu vou distribuir misericórdia se eu não dou misericórdia para os outros? Essa mensagem, que é singela, é simples, traz
mensagens augustas para as nossas reflexões. Eu espero que tenha conseguido deixar traços, laivos de algumas para as nossas reflexões da noite de hoje. Muita paz.